Olá, povo feliz! Bem-vindo ao canal Macetelo, do professor Marcelo Rangel. Nesse vídeo, vamos apresentar uma ferramenta muito poderosa, uma ferramenta que é usada em toda a matemática, desde o ensino fundamental, ensino médio, até na faculdade. O nome dessa matéria é fatoração. Fatoração é uma ferramenta muito importante, muito poderosa, e que se o aluno não tiver conhecimento de fatoração, provavelmente ele vai ficar agarrado em alguma questão. Ele vai saber a matéria que o professor deu no quadro, mas em determinado momento ele não vai conseguir desenvolver a questão, porque nesse momento está precisando fazer uma fatoração da questão e ele não sabe como é que faz. No final do vídeo nós vamos ter um bônus. Eu preparei um joguinho interativo exatamente sobre fatoração. Eu vou deixar um link na descrição. E qualquer dúvida deixa nos comentários. A primeira fatoração que nós vamos apresentar aqui, ela é chamada de evidenciação ou fator comum, tá certo? Mas antes de falar nela, vamos ver o seguinte, uma propriedade que vocês conhecem muito, que é chamada de propriedade distributiva. Vamos ver aqui a multiplicação de um monômio por um polinômio. Aqui no caso, o monômio é esse 3x2y, que vai multiplicar por esse polinômio y2 menos 2x2. Nós vamos aplicar a propriedade distributiva. Nós vamos pegar esse termo aqui que está do lado de fora, o 3x2y, e vamos multiplicar lá para dentro. Vamos começar multiplicando por y2. Como é que vai ficar isso? O 3 vai repetir, aí vai ficar o x2 também vai repetir, e o y que vai multiplicar o y2. A gente só multiplica letra igual com letra igual. Repete a base, faz o que com os expoentes? Soma. Y, aqui ó, o expoente vale 1. Com o y2 que o expoente vale 2, 2 mais 1, 3. Então ficou y3. Agora nós vamos multiplicar essa parte exterior, 3x2y, vamos multiplicar esse monômio que está do lado de fora, por menos 2x2. Então nós vamos multiplicar número com número e letra igual com letra igual. 3 vezes 2, 6 negativo. Aí o x2 vai multiplicar com esse outro x2 aqui, esse x2 que está aqui fora, vai multiplicar com esse x2 que está aqui dentro. Repete a base, soma os expoentes, vai dar x4, 2 mais 2, 4. E esse y aqui não tem y desse lado, então a gente só vai repetir ele. Aplicando a propriedade distributiva, nós achamos esse resultado aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o processo contrário. A fatoração é a volta de um produto. Nós vamos pegar essa expressão aqui, que foi o resultado desse produto, e nós vamos achar agora as parcelas que deram origem a ele. Ou seja, nós vamos achar o 3x2y e essa parcela que está dentro do parênteses aqui, que é o y2 menos 2x2. Esse processo se chama fatoração, tá ok? Nós vamos dar a resposta, achar a pergunta. Seria mais ou menos isso, certo? Então vamos ver como é que a gente faz isso. Então vamos lá, vamos repetir essa expressão aqui. O que nós precisamos saber? Quem está do lado de fora, eu preciso achar esse 3x2y. No caso, vocês já estão vendo que é 3x2y, porque eu mantive a questão original aqui. Como é que a gente faz para descobrir essa expressão, esse monômio que vem do lado de fora do parênteses? Esse monômio é exatamente o termo que nós vamos colocar em evidenciação, ou também conhecido como fator comum. E como é que a gente descobre ele? Através do MDC, máximo divisor comum, MDC. O MDC entre o 3x2y3 e o 6x4y, ou seja, é o MDC desses dois termos aqui, ó. Tá? E como é que eu calculo o MDC? Você vai calcular o MDC entre os números, no caso aqui entre 3 e 6. O número que divide 3 e 6 é o próprio 3. No caso da parte literal, você vai pegar as letras que estejam nas duas expressões, nas duas parcelas, nos dois monômios, e com o menor expoente. Por exemplo, aqui eu vejo x ao quadrado e aqui vejo x à quarta. Então a letra x tem num e tem no outro também, tem nos dois. Então a letra x tem nos dois. Qual que eu vou escolher? x2 ou x4? Eu vou escolher o x2, o menor expoente. O y, a mesma coisa, tem y3 e y aqui. Qual que eu vou escolher? O y. Acertou, é miserável. Então esse é o termo que vai do lado de fora. É o termo que nós vamos colocar em evidência. Agora a gente vai abrir os parênteses e nós, para calcularmos os termos lá de dentro, nós vamos fazer a operação contrária do produto. Qual é a operação contrária do produto? Lembrando que o produto é a multiplicação, é a divisão. Então nós vamos pegar cada expressão dessa aqui e dividir por esse monômio que nós colocamos em evidência. Então vamos dividir 3 por 3, vai dar 1. Lembrando, faz a divisão passo a passo, número com número, letra igual com letra igual. 3 com 3 dá 1, x2 dividido por x2
dá 1 também. Lembre-se, divisão de letra. Repete a base e subtrai os expoentes. Divisão da parte literal, você repete a base e subtrai os expoentes. Aqui você repete o x e subtrai os expoentes. 2 menos 2 dá 0. Então vai ficar x elevado a 0, que nada mais é do que 1. X elevado a 0 é igual a 1. Então nem vou precisar colocar 3x2 dividido por 3x2, por enquanto está dando 1. Agora vamos dividir o y3. Ó. y3 e y. y3 e y repete o y e subtrai os expoentes. 3 menos 1, 2. Ó. Já colocamos aqui, ó. y2. Esse é o primeiro termo. Vamos para o segundo. Nós vamos agora dividir menos 6x4y por 3x2y. Então, vamos lá. Primeiro divide o 6 negativo com o 3, vai dar menos 2. E vai dividir o x4 com o x2. Repete a base e subtrai os expoentes. 4 menos 2 vai dar 2. Y dividido por y de novo. Expoentes são iguais. 1 menos 1 vai dar 0. Y elevado a 0 não precisa colocar. E assim a gente conclui essa fatoração. Então, resumindo, acha o MDC entre os termos, coloca do lado de fora. Ele vai dividindo cada termo da expressão por esse fator comum. Vamos ver mais um exemplo. Bx mais by. Qual é o fator comum que tem aqui e aqui? Ou seja, qual é o MDC entre bx e by? A letra que tem nos dois. Qual é a letra que tem nos dois? A letra B. Então, ela vai ficar do lado de fora do parênteses. Agora, nós vamos dividir cada termo desse aqui por B. Bx dividido por B vai dar x. É só sumir os iguais. Você apaga o b de um lado e o b do outro, vai sobrar só o x. By dividido por b vai dar y. Então, lá dentro vai ficar x mais y. Bx dividido por b deu x. By dividido por b deu y. Vamos para o segundo caso. 2x2 menos 4xy. O MDC entre 2 e 4 é 2. Entre x2 e x é o de menor expoente. Então, ficou o 2 e o x, que é o de menor expoente. Aí o y não entra, porque só entra a letra comum, ou seja, que tenha um termo e no outro. O y só tem aqui ele não tem. Então, ficou só o 2x, tá certo? Agora vamos fazer a divisão. 2x2 dividido por 2x vai dar x, menos 4xy dividido por 2x vai dar 2y. Mais um exemplo. 12x4 menos 4x2 mais 20x3. Primeiro a gente olha só para os números 12, 4 e 20. Qual o MDC entre 12, 4 e 20? É o maior número que divide eles. No nosso caso aqui é o 4. Então já sei que é o 4. E nas letras? Aqui eu tenho x4, x2 e x3. Vou colocar de menor expoente, no caso aqui o x2. Então ficou 4x2. Agora vamos começar a divisão. Nós vamos dividir 12x4 por 4x2. Vai ficar 3x2 menos 4x2 por 4x2 dá 1. E 20x3 dividido por 4x2, 20 dividido por 4 dá 5. x3 com x2 subtrai os expoentes. 3 menos 2, 1. Vai ficar x elevado a 1. Bom, então esse foi o primeiro caso de fatoração, fator comum ou evidenciação. Vamos para o segundo caso, trinômio quadrado perfeito. Primeiro vamos entender o significado desse nome. Trinômio, são 3 termos, 1, 2, 3. Rangel, o que é o quadrado perfeito? Vamos ver. Quadrado perfeito, gente, é tudo aquilo que tem raiz quadrada exata. Por exemplo, o zero. Raiz quadrada de 0 é 0, quadrado perfeito. Raiz quadrada de 1 é 1, quadrado perfeito. Todo número que tem raiz quadrada exata é chamado de quadrado perfeito. Raiz de 4 é 2. 9 é quadrado perfeito? É, porque a raiz dele é 3. 16 é quadrado perfeito? É, a raiz dele é 4. E assim sucessivamente, 25, 64, 49, tudo que tem raiz quadrada exata é chamado de quadrado perfeito. Então, o trinômio quadrado perfeito é um trinômio que tem raiz quadrada exata. Como assim, Rangel? Se você pegar essa letra que você está vendo aí, ó, A2 mais 2A mais 1, e trocar por qualquer número, por exemplo, vou trocar aqui por A igual a 3, o resultado vai dar um quadrado perfeito. Não interessa o número que você troca. Vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. No lugar do A vai ficar o 3, então vai ficar 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3 mais 1. 3 no lugar do A ao quadrado, mais 2 vezes o 3 mais 1. Então, 3 ao quadrado é 9, 2 vezes 3 é 6, mais 1. Isso aí vai dar quanto? 16. 9 mais 6, 15, mais 1, 16. Quadrado perfeito. Então, vamos ver mais um exemplo. x2 menos 10x mais 25. Vamos substituir ele por x igual a menos 2. Então, no lugar do x, bota sempre dentro de parênteses quando fizer a substituição. No lugar do x, eu coloquei menos 2. Menos 2 ao quadrado, menos 10 vezes x. Quando o número está junto da letra, é multiplicação, não esqueça. Menos 10 vezes menos 2 mais 25.
Menos 2 ao quadrado deu 4. Menos 10 vezes menos 2, menos com menos deu positivo. 10 vezes 2, 20. Mais 25. Isso aí vai dar 49, que é o quadrado perfeito. Então, trinômio quadrado perfeito. Então, trinômio, 3 termos, que tem raiz quadrada exata. Agora nós vamos ver como identificar o trinômio quadrado perfeito e o mais importante que é fatorar ele. Vamos ver como é que eu sei que sou um trinômio quadrado perfeito. Primeira dica, o primeiro termo de grau maior e o último termo, certo? Eles têm que ter raiz exata, ou seja, tem que ser quadrado perfeito. Aqui no nosso caso é a ao quadrado, tem raiz quadrada, e 1 também tem raiz quadrada. Então, primeira condição foi atendida. A raiz quadrada de a ao quadrado vai dar a. Raiz quadrada de 1 vai dar 1. Perfeito? Agora, para conferir, para ter certeza que é um trinômio quadrado perfeito, você vai multiplicar esses dois termos, ou seja, o a e o 1, certo? E vai multiplicar por 2. O trinômio quadrado perfeito ele é oriundo do produto notável chamado quadrado de um binômio. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Se você não está muito por dentro de produto notável e quiser aprender, tem um vídeo meu no canal só sobre produto notável. É a matéria que antecede fatoração, tá certo? Se a gente pegou a raiz do primeiro, a raiz do último, multiplicou esse resultado e dobrou ele, sempre dobrando, multiplicando por 2, e ficou igual ao termo central, 2a vezes 1, 2a. Beleza, trinômio quadrado perfeito. Agora que a gente já sabe identificar, como é que a gente faz a fatoração? Você vai pegar essa raiz do primeiro, que é a raiz do último, que é 1, o do meio, esse 2a, ele só participa com o sinal. No nosso caso aqui, o sinal dele é positivo. Então aqui vai ficar sinal de mais. Então, ó, o a ficou aqui, o 1 ficou aqui, o do meio só entrou com esse sinal aqui, ó, tá vendo? Isso aqui dentro do parênteses elevado ao quadrado. Isso aqui é o tal do binômio ao quadrado. Se você desenvolver isso, vai dar A2 mais 2A mais 1. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mais um exemplo. x2 menos 6x mais 9. O x2 tem raiz quadrada, que é x. O 9 tem raiz quadrada, que é 3. Certo? Se eu multiplicar os dois, ele vai dar 3x, certo? E se eu dobrar, se eu multiplicar por 2, vai dar 6x, vai dar igual ao do meio. 2x vezes 3, 6x. Trinômio quadrado perfeito. Como é que é a fatoração? Pega o primeiro termo que você descobriu aqui, que é o x, o segundo termo, que é o 3, o do meio, ou seja, o 6x, ele só entra com o sinal dele, ele só colabora com o sinal negativo, elevado ao quadrado. Vamos para mais um exemplo. 4y2 menos 20y mais 25. Vai tirar a raiz do primeiro termo, que é 4y2, vai dar 2y. Vai tirar a raiz do último termo, que é 25. Raiz de 25 é 5. Vai multiplicar eles dois, o 2y com 5, e ainda vai dobrar. Isso aí vai dar 5 vezes 2, 10, vezes 2, 20. Ficou igual ao termo do meio. Então é um trinômio quadrado perfeito. Como é que fica fatorado? Você vai pegar o 2y, vai ser o primeiro termo, o 5 do segundo, e o do meio só entra com o sinal de menos, lá, elevado ao quadrado, sempre elevado ao quadrado, tá? Então, resumindo, trinômio quadrado perfeito são 3 termos, o primeiro e o último tem que ter raiz quadrada, você tira a raiz quadrada, multiplica e dobra. Se der o termo do meio, é trinômio quadrado perfeito. A fatoração é essa raiz do primeiro, a raiz do último, e o do meio só entra com sinal. Isso tudo dentro do parênteses e elevado ao quadrado. É uma receitinha, tem que decorar essa receita, mas tem que treinar. Isso tem que estar no sangue, isso aqui tem que ser uma coisa automática. Você bateu o olho, já identifica o trinômio quadrado perfeito e todas as outras fatorações, tá certo? Vamos para a terceira. Essa agora é mais fácil, a diferença entre quadrados. O que é a palavra diferença? É muito diferente do outro. Não, diferença é subtração. Produto, multiplicação, diferença, subtração. Entre quadrados. Em geometria, quadrados? Não. Quadrado, eu acabei de falar, são quadrados perfeitos. É a subtração de expressões que têm raiz quadrada exata. Diferença entre quadrados é tipo que eu acabei de colocar no quadro aqui, ó. Tenho 2 termos, ou seja, diferença entre quadrados só tem 2 termos, trinômio tem 13. Diferença de quadrados tem 2, isso ajuda a diferenciar. 2 termos, tem que ter o sinal de menos, diferença, e os dois têm que ter raiz quadrada, ou seja, os dois têm que ser quadrados perfeitos. Como é que faz a fatoração? Você vai tirar a raiz quadrada dos 2 termos, ou seja, do A2, que vai dar A, vai tirar a raiz quadrada do B2, que vai dar B, e você vai fazer os 2 termos dentro do parênteses 2 vezes, somando e da outra vez subtraindo. Da primeira vez somando e da segunda vez subtraindo. Ou seja, a primeira raiz deu A, a segunda deu B. Você vai fazer A mais B, depois A menos B. E está fatorado, é só isso.
Vamos ver algum exemplo aqui, ó. x2 menos 1, raiz de x2 é x, raiz de 1 é 1. Você vai fazer x mais 1, x menos 1. Ó, x mais 1, x menos 1. Não necessariamente nessa ordem. Se botar x menos 1 com x mais 1 também dá. A ordem não importa. x2 menos 4, raiz de x2 é x, raiz de 4 é 2. x mais 2, x menos 2. Aqui eu já botei trocado, para vocês verem que a ordem não importa. Eu botei x menos 2 com x mais 2. 25 menos A2, raiz de 25 é 5. Raiz de A ao quadrado é A. 5 menos A, 5 mais A. Não necessariamente nessa ordem. 9A2B2 menos 64. Raiz de 9 é 3, de A2 é A, de B2 é B e de 64 é 8. Então fica 3AB no primeiro termo e o segundo termo é 8. Então é 3AB menos 8, 3AB mais 8, ou vice-versa. E o último exemplo, 9i ao quadrado menos 4 sobre K2. Raiz quadrada de 9i ao quadrado vai dar 3i. Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de i ao quadrado é i. Lembre-se, raiz quadrada de número com potência é só pegar a metade da potência. Raiz quadrada de x à décima. Qual é a metade de 10? É 5, x à quinta. Raiz quadrada de a à sexta. Qual é a metade de 6? É 3. A terceira. Raiz quadrada de y elevado a 12. Metade de 12 é 6. Vai ficar y elevado a 6. Certo? Então a raiz quadrada de i ao quadrado é só o i. Menos 4 sobre K2. Raiz quadrada de 4 é 2 e de K ao quadrado é K. Então fica 3i mais 2 sobre K, 3i menos 2 sobre K. Então essa é a diferença entre quadrados. Tá ok? Vamos para a próxima fatoração. Volta de Steven. Essa fatoração eu chamo de volta de Steven em homenagem ao meu saudoso mestre Petersen, certo? Que ele fazia assim, eu estou copiando ele. Que na realidade essa fatoração parece que ela não tem nome, mas ele nomeou, porque a gente tem mania de botar nome nas coisas. Como existe o produto de Steven, como isso aqui é a volta, lembra aí de volta? Ele chamou de volta de Steven. Então em homenagem a ele eu vou manter esse nome. Mas eu já andei pesquisando, parece que não tem um nome específico isso aí não. A volta de Steven, como é que nós vamos identificar? Primeiro, é um trinômio. Ah, mas aí eu vou confundir com o trinômio quadrado perfeito? Não, não dá para confundir com o trinômio porque um dos termos não vai ter raiz quadrada. O x2 até tem, mas o 2 não tem. Tá vendo? O 2 não tem raiz quadrada exata. Então não dá para fazer trinômio quadrado perfeito. Como é que eu sei se a volta de se dá para aplicar a volta de Steven? Você vai olhar esses dois números aqui, ó. Tá certo? 2 e o 3. Se você conseguir imaginar dois números que multiplicado dá 2 e somado dá 3, você consegue fazer por volta de Steven. Você consegue me dizer? Dois números que multiplicado dá 2. Só tem dois números inteiros que multiplicados dá 2. É o 2 e 1. 2 vezes 1, 2. E quanto que é 2 mais 1? 3. Dá para fazer por volta de Steven. Então como é que nós vamos fazer? Nós vamos abrir dois parênteses, certo? Vamos colocar a raiz desse termo aqui, ó, que é x ao quadrado, a raiz é x. Ó. E esses números que vocês acabaram de determinar, no nosso caso aqui é o 2 e 1, você vai colocar aqui, vai colocar aqui. Ok? Agora vamos ver a regra de sinal. A regra de sinal é a seguinte, ó, desses dois números tem o 1 e tem o 2. Um deles é o maior, no nosso caso aqui é o 2. O maior sempre vai receber esse sinal aqui, ó, o sinal do segundo termo. E o menor, que é 1, vai ser a combinação desse sinal com esse sinal aqui, com a regra da multiplicação e divisão, que é o quê? Se eu tenho positivo com positivo, mais com mais vai dar mais. Recapitulando, dois números que multiplicado dá 2 e somado dá 3, 2 e 1. Procura o maior deles, que é o 2, ele vai receber esse sinal. O menor vai receber a combinação desses dois, tá certo? Vamos fazer mais um. Aqui, ó, dois números que multiplicado dá 15 que somado dá 8. Números que multiplicado dá 15. Pode ser 15 e 1, mas somado dá 16. Pode ser 3 e 5, que somado dá 8. Beleza, então já achou. Então aqui vai ficar x com 3, x com 5. Tá? 5 vezes 3, 15. 5 mais 3, 8. E o sinal? O maior, que é o 5, recebe esse sinal. Ó. Então ele ficou positivo. O menor, que é o 3, vai ser a combinação. Mais com mais vai dar mais. Agora 20. Dois números que multiplicado dá 20, que somado dá 1.
Preste atenção, quando eu falo somado, é soma de números inteiros. Se eu somo positivo com positivo, você vai somar. Se você soma negativo com negativo, vai somar, sinais iguais. Agora, se você somar um positivo com negativo, na realidade você não vai somar, é soma de inteiro, mas na realidade você vai subtrair, certo? Para você não se confundir, eu vou dar um macetezinho. Se esse número aqui, independente, esse que não tem o x, ele tiver com sinal de mais, sinal positivo, é para somar. 2 mais 1, 3. 5 mais 3, 8. Agora, se ele tiver com sinal negativo, não é para somar, é para subtrair. Ou seja, dois números que multiplicado dá 20 e que somado dá 1, na realidade você está somando um positivo com um negativo, que na realidade você não está somando nada, você está subtraindo. Resumindo, que eu falei demais. Se aqui for sinal de mais, soma. Se for sinal de menos, subtrai. Dois números que é multiplicado dá 20, que subtraindo dá 1. Ah, não tem número nenhum aqui. Quando não tem nada é 1, tá bom? Então, ó, 20 vezes 1 dá 20, mais 20 menos 1 dá 19. 10 vezes 2 dá 20, mais 10 menos 2 dá 8, certo? 5 vezes 4 dá 20, 5 menos 4 dá 1. Então, os números são 5 e 4, tá certo? Então, é o A com 5 e o A com 4. Agora eu vou para a regra de sinal. Qual que é o maior, o 5 ou o 4? O 5 é maior. Ele vai receber esse sinal daqui, ó. Então o 5 vai ficar negativo. O 4, que é o menor, recebe a combinação desses dois. Menos com menos, mais. Mais um exemplo. B2 mais 3B menos 18. Ó. Dois números que multiplicado dá 18, olha o sinal de menos aqui, ó. Subtraindo dá 3. Vamos lá, 18 pode ser 18 vezes 1, dá 18. 18 menos 1, 17, não é o nosso caso. 9 vezes 2, 9 vezes 2 dá 18, mas 9 menos 2 dá 7, não dá 3. O último que sobrou para a gente é o 6 e o 3. 6 vezes 3, 18, 6 menos 3 dá 3. Sinal, qual deles é o maior? O maior é o 6. O 6 vai receber esse sinal aqui, ó, positivo, tá vendo? E o menor recebe a combinação, mais com menos, menos. Mais um exemplo. y2 menos 7y mais 12. Dois números que o multiplicado dá 12 e que somado ao sinal de mais vai dar 7. 4 e 3. 4 vezes 3, 12. 4 mais 3, 7. Qual é o maior? O maior é o 4, que vai receber esse sinal aqui, vai ficar negativo. E menos com mais, menos, vai ser o sinal do menor. Vamos agora para a quinta fatoração, soma e diferença de cubos. Preste atenção que isso aqui é uma receita de bolo. Não tenta entender muito não, senão vai enrolar tudo. Só decora essa porcaria. Esse aqui cai menos. Os outros quadros que eu acabei de explicar caem muito. Esse aqui é mais raro um pouquinho. Cai de vez em quando. Soma e diferença de cubos são dois cubos perfeitos. Parecido com um quadrado perfeito, só que agora ele tem raiz cúbica. O A3 tem raiz cúbica, o B3 tem raiz cúbica. Então o que você vai fazer? Você vai tirar a raiz cúbica dos dois. Do A3 é A, do B3 é B, certo? E vai colocar eles dentro de um parênteses com esse sinal aqui, no caso A mais B, perfeito? Agora vamos abrir outro parênteses e vai ser o seguinte, ó, presta atenção, é uma receitinha de bolo. Você vai pegar esse primeiro termo aqui e elevar ao quadrado, e vai colocar ele aqui, ó, A2. B vai elevar ao quadrado, B2. Aqui no meio é o produto dos dois, tá vendo? Aqui no meio é o produto do A e o B, que tá vendo? A vezes B, certo? E o sinal daqui, ele nunca é igual daqui. Se eu botei mais aqui, aqui é menos. É assim que eu fazia para decorar. Então vamos recapitular. Tira a raiz cúbica do primeiro, A. Raiz cúbica do segundo, B. O sinal tem que repetir, é o mesmo. Aí aqui dentro, A ao quadrado, B ao quadrado, primeiro ao quadrado, segundo ao quadrado. Sempre positivo, porque você está elevando ao quadrado, o resultado é sempre positivo. Aqui no meio é o produto dos dois. Agora vamos definir o sinal daqui. Esses sinais nunca são iguais. Então, se aqui é positivo, aqui é negativo. Se aqui é negativo, aqui é positivo. Certo? Vamos ver a diferença de cubos, que é a mesma coisa. Tira a raiz cúbica do primeiro, que é A, e a raiz cúbica do segundo, que é B. O sinal é o mesmo. Se é mais, se é menos, repete. Dentro do parênteses vai ficar A2 e B2, A2 e B2, A vezes B, e o sinal nunca é igual. E o sinal nunca é igual, se aqui é menos, aqui é mais. Então, recapitulando, esse sinal é igual a esse, que é diferente desse. Tá ok? Vamos ver na prática aqui. Ó. x3 mais 8. Qual é a raiz de x3? É x, raiz de 8 é 2.
e o sinal é mais. Então, x mais 2 dentro do parênteses. No outro parênteses, pega o x elevado ao quadrado, pega o 2 elevado ao quadrado, dá 4, positivo, certo? E o sinal aqui nunca é igual, vai dar negativo, 2 vezes x, 2x. Quadrado do primeiro, quadrado do último, multiplica os dois, 2x, com sinal diferente. Vamos para outro exemplo. 8a3 menos 27b3. Raiz cúbica de 8a3, 2a. Raiz cúbica de 8 é 2, de a3 é a. De 27b3, raiz cúbica de 27 é 3, de b3 é b. Então, 2a menos 3b, certo? Então, repare que o sinal daqui e daqui são iguais. 2a menos 3b. Agora aqui, ó, quadrado do primeiro, 4a2, quadrado do último, 9b2, e o do meio vai ser o produto dos dois. Ó, 2 vezes 3, 6ab, certo? Só que o sinal daqui e daqui são sempre diferentes. Então, onde você está vendo negativo, o outro é positivo. Onde você está vendo positivo, o outro é negativo. Vamos para a última fatoração desse vídeo. Lembrando que existem mais fatorações, mas elas são bem raras, tá ok? Essas aqui são as que aparecem com mais frequência. Essa fatoração aqui, na realidade, não é uma fatoração nova. É o agrupamento das outras que nós apresentamos aqui. Ou é fator comum com trinômio quadrado perfeito com volta de x, certo? É uma mistureba. Vamos ver o primeiro exemplo aqui, ó. Só uma dica. Normalmente a gente tem facilidade para identificar o agrupamento porque ele tem 4 ou mais termos, tá certo? E não tem fator comum em todos eles. Ó. Nesse exemplo aqui, ó, tem 4 termos, mas você não viu uma letra que tenha nos 4 ao mesmo tempo. Ó. Tem o A aqui e aqui, tem X aqui e aqui, tem B aqui e aqui, tem Y aqui e aqui. Nos 4 você não vê. Então o que nós vamos fazer? Não dá para fazer fator comum nos 4, mas dá para fazer 2 a 2. Então eu vou fazer nesses dois aqui, ó, quem é o fator comum? É o X. Ó. E depois eu vou fazer nesses outros dois. Ó. Então vamos começar por aqui. O fator comum aqui é o X. Eu coloquei ele do lado de fora, tá vendo? Então ficou AX dividido por X da A, BX dividido por X da B. Agora nós vamos para o segundo caso. Qual é a letra que tem aqui e aqui? Qual é o fator comum? Qual é o MDC? É o Y. Tá ok? Então, AY dividido por Y da A, BY dividido por Y da B. Agora, se você olhar aqui e aqui, agora tem outro fator comum. Uma expressão. Fator comum não precisa ser um monômio. Pode ser uma expressão algébrica. No nosso caso aqui aparece A mais B e aparece A mais B, tá vendo? Então nós vamos fazer de novo o fator comum. Só que o fator comum, o NDC, o fator que nós vamos colocar do lado de fora, é a expressão A mais B. Nós vamos colocá-la fora do parênteses. Vamos botar o A mais B em evidência e vamos dividir tudo isso aqui por A mais B. Tá certo? X A mais B dividido por A mais B vai sobrar só o X. Tá ok? Então ficou o X aqui dentro do parênteses. Y A mais B dividido por A mais B vai sobrar o Y. Então ficou A mais B que multiplica X mais Y. Vamos para o próximo caso. X3 mais X2 mais X mais 1. Tem 4 termos e não tem fator comum nos 4. Tem em 3, ou nos 4 não tem. Então vamos tentar fatorar 2 a 2. Vamos fatorar esses dois aqui, ó. Fator comum, menor expoente. No nosso caso aqui é o X2. Certo? Aí vamos dividir X3 dividido por X2 dá X. X2 dividido por X2 dá 1. O X mais 1 não dá para fatorar, só repetir ele aqui, ó. Certo? Aí nessa expressão aqui, tem o X mais 1. Ó. X mais 1 aparece aqui e aparece aqui. É ele que nós vamos colocar em evidência. Então vamos colocar o X mais 1 em evidência e vamos dividir. X2 que multiplica X mais 1 dividido por X mais 1 vai sobrar só o X2. X mais 1 dividido por X mais 1, eles são iguais. Quando divide iguais dá 1. Certo? Então ficou X mais 1 que multiplica X2 mais 1. Vamos para mais um caso. Aqui, ó, aqui não tem fator comum nenhum, mas aqui tem. Ó. Quem que está aqui está aqui, ó, o A negativo. Então nós vamos colocar só ele em evidência. Então o X mais Y eu repetir, o X mais Y eu repetir e o A negativo eu botei em evidência. Quando eu dividir esse menos AX por esse menos A, o AX negativo por A negativo vai sobrar o X. O AY negativo com A negativo vai dar Y. Repara, menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais. Então ficou X mais Y. O que aparece agora para colocar em evidência? O X mais Y. Nós vamos colocar o X mais Y em evidência. X mais Y, que é essa expressão, dividido por X mais Y, elas são iguais, vai dar 1. Menos A, que multiplica X mais Y, dividido por X mais Y, tá? Vai dar só o A negativo. Então ficou 1 menos A negativo.
Nesse exemplo, nós já vamos usar outra fatoração. Ó. Tá vendo? Tem 4 termos. Até tem fator comum aqui, 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 aqui. Também pode fazer, dá certo. Mas eu vou fazer um pouquinho diferente esse. Aqui, ó, tá vendo? Tem uma diferença de quadrados. O sinal de menos, um quadrado perfeito aqui, um quadrado perfeito. Como é que faz diferença de quadrados? Vocês lembram? Raiz quadrada do primeiro e raiz quadrada do segundo. Coloca um somando e um subtraindo. A mais B é A menos B. Aqui, ó. A mais B é menos B. E o A mais B eu repito. Agora, o fator comum é o A mais B. Vou colocar o A mais B em evidência. Coloquei ele do lado de fora, dentro do parênteses. E vou dividir essa expressão aqui por A mais B. Vai sobrar o A menos B. E sobrou aqui o A menos B, tá vendo? E A mais B dividido por A mais B vai dar 1. Bom, com isso a gente viu 6 casos de fatoração. Agora vamos ver 3 exercícios aqui para vocês terem uma ideia de como a fatoração, depois de treinada, ela ajuda a gente pra caramba. Vamos dar uma olhada nessa fração algébrica aqui, ó, x2 menos x, que multiplica x2 menos x menos 6 sobre x2 mais x menos 2, que multiplica x2 menos 6x mais 9. Essa expressão está muito grande. Se a gente aplicar a fatoração, a gente consegue reduzir ela bastante. Então vamos tentar lembrar as fatorações aqui. Ó. Aqui, ó, nesse primeiro caso aqui, ó, x2 menos x, ó, tem fator comum. Quem que eu vou botar em evidência? Eu vou botar o x em evidência. Aí eu vou dividir x2 dividido por x dá x. Menos x dividido por x dá menos 1. Perfeito? Aqui, ó, tem um trinômio. Não é quadrado perfeito porque aqui não tem raiz. Então vamos tentar a volta de Steve. Pensei na volta de Steve. 2 números que multiplicado dá 6 e que subtraído ao sinal de menos dá 1. 3 e 2. 3 vezes 2 dá 6, 3 menos 2 dá 1. Então vamos colocar aqui 3 e 2. O maior é o 3, ó, vai receber esse sinal, ó, então negativo. O menor é o 2, recebe a combinação dos dois. Ó, menos com menos vai dar mais. Certo? Agora vamos fatorar o denominador. x2 mais x menos 2. Nós estamos diante de um trinômio que notoriamente não é quadrado perfeito, porque número negativo não tem raiz. Certo? Então vamos tentar 2 números que multiplicado dá 2 e que subtraído, lembra da regrinha? Vai dar 1. No caso aqui só tem 2 e 1, não tem nem que escolher. Como 2 é maior do que 1, ele vai receber esse sinal aqui, ó, tá vendo? E o menor, que é 1, vai receber a combinação. Menos com mais, menos. x2 menos 6x mais 9. Esse é o trinômio quadrado perfeito. A raiz de x2 é x, raiz de 9 é 3. O do meio só entra com o sinal. Ó. Negativo aqui, negativo elevado ao quadrado. E aí, Rangel, fatorei. O que que acontece? Acontece que tudo que você vê igual em cima e igual embaixo, você pode simplificar. Tá certo? Então aqui, você vai poder simplificar esse x menos 1 com esse x menos 1. Esse x menos 3 com esse x menos 3. E o x mais 2 com x mais 2. Tá certo? X menos 1 dividido por x menos 1 é igual a 1. X mais 2 dividido por x mais 2 é igual a 1. E esse x menos 3 eu vou cortar com o expoente, tá vendo? Por quê? Esse x menos 3 ao quadrado significa x menos 3 vezes x menos 3. Por isso que o expoente é 2. Quando eu estou cortando x menos 3, estou cortando x menos 3 com o expoente. Agora, ao invés de ter 2x menos 3, eu vou ter um só. Tá certo? Então, o que sobrou para a gente? Aqui em cima só sobrou o x e aqui embaixo só sobrou o x menos 3. Então, a expressão que era desse tamanho ficou pequenininha. Tá certo? Vamos para mais uma aplicação. Tá certo? O valor numérico dessa expressão A2 menos 2A2B2 mais B4 para A igual a 7 sobre 10 e B igual a 3 sobre 10. O valor numérico é você substituir o A por 7 sobre 10 e o B por 3 sobre 10. Dá um trabalhinho, não dá? Mas a gente sabe fatorar, não sabe? Aprendemos a fatorar? Vamos ver se a fatoração vai facilitar a nossa vida? Vamos lá, vamos colocar essa expressão aqui. Vocês conseguem perceber que é um trinômio quadrado perfeito? Ou seja, tem 3 termos, certo? Esse aqui tem raiz quadrada e esse aqui também tem raiz quadrada. A raiz quadrada de A4 é A2, raiz quadrada de B ao quadrado é B2, tá certo? Se você multiplicar ele e dobrar, vai dar igual o termo do meio. Então tá aqui, ó, 2 menos B2 ao quadrado. Ah, acabou? Não, apareceu outra fatoração, a diferença de quadrados. Nós já fizemos hoje. Fica A menos B, A mais B. Tá ok? E, Rangel, o que isso vai facilitar? Vamos ver? Vamos substituir esses valores aí, ó. Então, no lugar do A, eu botei 7 sobre 10, no lugar do B, 3 sobre 10. Uma hora somando e uma hora subtraindo. Tá certo? Quanto que dá? Quanto é que vai dar 7 sobre 10 mais 3 sobre 10? Os denominadores iguais, é só somar os numeradores. Vai dar 10 sobre 10. Perfeito?
E aqui, ó, denominadores iguais, só subtrair. 7 menos 3 vai dar 4. 10 dividido por 10 vai dar 1. 4 sobre 10 eu repeti ele aqui. Então isso aí ficou 4 sobre 10 elevado ao quadrado, que é 4 ao quadrado 16, 10 ao quadrado 100. 16 dividido por 100 é só andar duas casas decimais, é dar 0,16. Exercício através da fatoração, ele fica bem mais simples. Ah, Rangel, eu vou aprender fatoração só para fazer esse exercício? Não. A fatoração vai ser usada em inúmeros assuntos na matemática. Vale a pena aprender fatoração. Se você tentar calcular o valor de x, sabendo que essa fração aqui é igual a 10, vai dar um trabalho, né? A não ser que você saiba a fatoração. Olha o que acontece se você souber a fatoração. Vamos fatorar isso aqui primeiro, x2 menos x. Vai botar o x em evidência, certo? Está aqui fora. E aqui dentro vai ficar x menos 1. x2 dividido por x dá x, menos x dividido por x dá menos 1. Agora vamos para isso aqui, ó. Soma de cubos. Ó. Pega a raiz cúbica do primeiro dá x, a raiz cúbica de 1 dá 1, e o sinal é o mesmo daqui, ó. Aí abre um outro parênteses e vai fazer ó, quadrado do x, quadrado do 1 e a multiplicação dos dois. X vezes 1 dá x. Que o sinal nunca é igual, ó, lembra? Ficou x2 menos x mais 1. Aqui em cima, x2 menos 3x mais 2. Volta de Steven. Dois números que multiplicado dá 2 e que somado dá 3. 2 e 1. O maior, que é o 2, recebe esse sinal, vai dar negativo. Menos com mais, menos. Vamos agora para o denominador. Outra volta de Steven. Dois números que multiplicado dá 2 e subtraído dá 1. 2 e 1. O maior recebe esse sinal, o 2 fica negativo. E menos com menos, mais vai ser o sinal do menor. Isso aqui não dá para fatorar. Você pode tentar aí, mas você não vai conseguir fatorar isso. É só repetir ele aqui, ó. Tá ok? Não fiz nada com ele. E trinômio quadrado perfeito. A raiz quadrada de x2 é x, raiz quadrada de 1 é 1. Tá? O do meio só entra com o sinal. Isso tudo elevado ao quadrado. Agora você vai simplificar tudo. X menos 1 com x menos 1. Agora você vai, x menos 1 com esse x menos 1 aqui, ó, dá x menos 1 ao quadrado, que eu corto com esse aqui de baixo, eu simplifico. X menos 2 com x menos 2, eles são iguais, ó, esse é igual a esse, vai cortar também. X mais 1 com x mais 1, vai cortar. Ó. x2 menos x mais 1 com x2 menos x mais 1, vai cortar. O que sobrou? Sobrou só o x, ó, tá vendo? Então x igual a 10. Perceberam como a fatoração pode ajudar a gente? Pode não, ela vai ajudar muito. Então, gente, por favor, treinem muito fatoração. Fatoração é vital para o desenvolvimento da matemática, desenvolvimento da álgebra, da geometria, trigonometria, todas as matérias de matemática, toda hora, até na faculdade, limite, derivada, integral, toda hora tem que fazer fatoração. Então é interessante que você sane logo essa dúvida de fatoração, né? E seja feliz. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não se esqueça, na descrição desse vídeo vai ter um bônus, vai ter um link que vai levar vocês para um joguinho, um jogo interativo sobre fatoração. Tá ok? Um abraço para vocês.